Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10. Eu estou lendo na versão atualizada da Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. A Bíblia diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por ela. E te pedimos, abra nosso entendimento, nos traga sabedoria, nos dê a direção, que seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Deixa eu tentar dar uma recapitulada para você nesse assunto que nós já falamos aqui. A Bíblia diz que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Você já entendeu isso nas mensagens anteriores, amém? Você é uma nova criatura, amém? Você nasceu de novo, amém? Você não é o que você era. Você é um novo ser em Cristo. Você foi recriado, como diz a Escritura, em Cristo Jesus, quando você... Eu pedi os papais aí, as mamães, por favor, a segurar seus filhos, porque senão vai me atrapalhar aqui um pouquinho. Eu amo as crianças, mas eu preciso dessa ajuda de vocês agora. Então, escute só. Você foi recriado em Cristo, amém? Você foi recriado em Cristo. Você estava morto. Você nasceu de novo. Todas as mensagens anteriores que eu trouxe falando sobre o assunto, não sei se você entendeu, mas Deus fez de você uma nova criação. Deus transformou você. Deus modificou você. Não modificou você fisicamente, mas Ele modificou você no seu homem interior, no seu espírito. Amém? Então, no versículo 1, diz aqui: E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Quem está entendendo?
Nós estávamos mortos, irmãos. E o que é a morte? No sentido espiritual. Não está falando aqui de morte física. Não está falando aqui de você estar morto, gelado e agora sepultado num buraco, numa sepultura. Não. Está falando de mortos vivos, de pessoas que estão de pé, caminhando, andando, mas que estão mortos espiritualmente. Estávamos mortos. Essa morte fala da separação nossa com Deus. Nós não tínhamos ligação com Deus. Nós estávamos separados dele. Por causa da morte, nós estávamos longe de Deus. Não havia vida de Deus em nós. O nosso espírito estava morto, espiritualmente falando. Por causa de quê? Por causa dos nossos delitos, como fala aqui, e pecado. E ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a morte espiritual nada mais é do que a separação do homem com Deus. Você e eu, nós estávamos mortos espiritualmente por causa do nosso delito e pecados. Delito é um passo em falso. Pecado é errar o alvo. Toda vez que nós estávamos nesse mundo aqui sem Deus, sem Jesus, nós vivíamos assim. Ou seja, sempre dando passos falsos e sempre errando o alvo. E o versículo de Deus diz assim, que nós estávamos no nosso delito e pecado, diz o verso 1, e no verso 2 diz assim, nos quais andaste outrora, outrora é no passado, segundo o curso desse mundo. Nós éramos dominados pelo mundo, pelo sistema mundano. Nós éramos dominados pelo aion, que é o sistema maligno sobre essa terra. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O inimigo das nossas almas. Satanás, seus demônios. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes por natureza a Deus, porque nós não tínhamos Jesus Cristo em nossas vidas. Escute, escravos éramos, estávamos escravos. E o que era que nos escravizava? Primeiro, o mundo. Como eu falei, qualquer coisa que acontecia na nossa vida no passado, antes de Cristo, nós estamos seguindo. Nós íamos na onda, através das influências de novela, televisão, de uma nova moda, disso ou daquilo. Também o diabo, que é o inimigo de Deus e o nosso inimigo. Também da carne, que nos levava a praticar aquilo que o inimigo lançava na nossa mente e fazia com que nós, através da nossa mente, dessemos vazão a isso e pecássemos com o nosso corpo. O versículo 3 que diz aqui que nós éramos por natureza
filhos da ira. Por natureza, filhos da ira de Deus. Deus não estava contente conosco. Deus não estava satisfeito com nenhum de nós. Amém? Amém? Nós estávamos mortos. O texto diz: mas Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Hoje você tem a vida de Deus, amém? Você tem a vida de Deus? Você tem o Zoe de Deus em você? Você tem vida. Nós éramos escravos, mas hoje estamos libertos. Estamos livres. Livres do pecado. Ele nos libertou, amém? Nós estávamos condenados, mas Ele nos perdoou. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Você é perdoado. Você é perdoada. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Meu Deus. Deus nos ama. Vira para o teu irmão e diga: Deus te ama. Diga para mais alguém: Deus te ama. Ele te ama de uma maneira que você não pode nem imaginar. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. O evangelista não consegue, dimensionar o grande amor de Deus. Ele diz: de tal maneira, Deus ama você. Deus me ama. Deus nos ama. Você entende isso? Deus ama a humanidade, amém? Deus ama a todos, amém? Versículo 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Mais uma vez fala, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados novamente em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se você observar comigo o versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nós vemos o que Deus fez. Ele nos deu vida. Diga: Ele me deu vida. Diga: Ele te deu vida. Diga para alguém. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Diga: pela graça você é salvo. Versículo 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você para pensar e fala assim: mas eu estou aqui nesse mundo. Eu estou aqui no planeta Terra. Como é que eu posso estar nos lugares celestiais se eu estou aqui? É um estado espiritual. Você já viu falar aqui, eu falo o tempo todo isso aqui,
Ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente falando, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. É um posicionamento. Onde Cristo está? À direita do Pai. Lugar de autoridade. E você está sentado juntamente com Cristo. Você tem autoridade. Você é uma autoridade. Porque você está sentado em lugares celestiais, como diz o texto. O versículo 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos salvou. Diga, Deus me salvou. Vire para o teu irmão e diga, Deus salvou você. O versículo 5 e o versículo 8 diz claramente que pela graça nós fomos salvos. É pela graça. Não é por causa das nossas obras, é pela graça. Versículo 4 diz o porquê dele ter nos salvado. Por que Jesus nos salvou? Por que o Senhor Deus nos salvou? Versículo 4, olha o que diz. Mas sendo rico em misericórdia, Ele teve misericórdia de mim e de você. Ele teve misericórdia da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Amém? Amém? E o versículo 4 continua. Por causa do grande amor que nos amou. Deus nos ama. Nós fomos salvos porque por causa da misericórdia de Deus e por causa do amor de Deus. Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama, Deus ama a humanidade. Amém? Amém? Versículos 5 e 8 fala, estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos. Mais uma vez, olha, foi por causa da misericórdia de Deus, foi por causa do amor de Deus e foi por causa da graça de Deus. Versículo 7, a Escritura fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu sou salvo por causa da bondade de Deus. E Deus é bom. Nós cantamos aquela canção que diz, Deus é bom demais, não é isso? Não é isso? Ele é bom mesmo. Nós somos salvos por causa da bondade dele. Porque em mim, em você, em nós, não há bondade nenhuma, irmãos. Nós não podemos ser salvos por causa da nossa bondade, nós fomos salvos pela bondade dele. Então foi por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele, por causa da graça dele, por causa da sua bondade. Agora, o que nós fizemos para alcançar isso? Olha, primeiro, nós falamos a respeito da nossa natureza humana, daquilo que nos escravizava, porque Deus nos salvou. E agora vamos falar do que nós fizemos para essa salvação. Versículo 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Isso não vem de vós. Ora, o que eu fiz para me ser salvo? A Bíblia diz, isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Isso não vem de você. Sabe por quê? Porque você não pode se salvar a si mesmo. Eu não posso me salvar a mim mesmo. Só Jesus pode nos salvar, amém?
Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o versículo 8. Somente Jesus, somente Deus pode salvar o homem dos seus pecados, irmão. A religião não pode salvar. Penitência não pode salvar. Sacrifícios não pode salvar. A parte do homem está fora. Só vale a parte de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Você pode confiar nessa grande obra de Jesus por você? Confiar é você crer. E a Bíblia fala aqui que foi mediante a fé. Eu simplesmente criei no sacrifício de Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu acreditei que Ele morreu por mim, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele morreu por mim no meu lugar, no seu lugar, para me salvar, para te salvar. E mediante a essa fé que nós temos, nós recebemos a salvação por graça. Não vem de vós. Não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus, como diz a Escritura. Amém? Amém? Agora, para que Deus nos salvou? Para fazermos a diferença aqui. O versículo 10 diz assim: porque, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós pudéssemos andar nela, ou seja, fazendo as coisas corretas, fazendo as coisas perfeitas. Por isso nós fomos salvos. Quando alguém se converte ao Senhor, e quando alguém é salvo, ele muda. Ele é transformado. Ele dá testemunho. Ele começa a fazer coisas boas. Diferente de outras religiões que dizem que você precisa fazer coisas boas para ser salvo. Não, a igreja, o cristianismo diz que você faz coisas boas porque você é salvo. Porque você recebeu de Deus isso. Porque antes, humanamente falando, você não tinha condições de fazer nada de bom, mas hoje você pode fazer, porque você é salvo. Você no passado pensava com a mente diferente. Você queria fazer coisas erradas, mas hoje, agora, transformado por Jesus, você quer fazer coisas boas. Fazer o bem está agora na sua natureza, dentro de você. Você quer ajudar o próximo. Você quer fazer caridade pelas pessoas. Você quer ajudar todo mundo. Você não gosta de ver mais injustiça sobre as pessoas, contra as pessoas. Você quer fazer o bem. Por quê? Porque o seu DNA espiritual mudou. Você agora é outra criatura. Amém? Amém? Você agora faz o bem. Deus nos salvou para que possamos viver na prática das boas obras que Ele mesmo, Ele, o Senhor, preparou para mim e para você. Amém? Amém? Você crê que o Evangelho transforma? Você crê que o poder de Deus transforma? Você crê que quando você é salvo, você precisa
crescer espiritualmente e mudar de vida e mudar a sua forma de ser. E cada dia que passa, cada momento que você vai se aprofundando com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através do Espírito Santo, você vai deixando as coisas do passado e você vai começando a praticar coisas boas, honestas, verdadeiras, sinceras, porque o Espírito de Deus agora habita em você e você já não é mais quem você era, você agora é uma nova criatura. Você crê nisso? Então, você está entendendo quem você é em Cristo. Mas muitas das vezes a nossa mente, o pastor Júlio entende muito disso, a nossa mente, ela quer que nós retrocedamos, voltemos atrás. A tentação vem para nós praticarmos aquilo que não é do agrado de Deus, para nós fazermos aquilo que não é correto fazer. Isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com todos nós. O que nós precisamos fazer e entender? Você foi mudado. Você foi transformado por Deus. Você foi salvo. Não aceite ser mais aquilo que você era antes. Se posicione e comece a declarar e a confessar a palavra de Deus. Você foi salvo, está salvo e será salvo. E comece a andar como salvo nessa terra. Quando vir aquele pensamento ruim para você fazer alguma coisa errada, diz assim: eu não vou fazer, porque eu sou uma nova criatura. Quando você se fortalece com Deus, através da sua palavra, através da oração e da comunhão com o Espírito Santo, você tem o seu espírito fortalecido para vencer essas coisas. Por isso, Paulo fala em Romanos 12: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos deixe transformar por esse século, por esse mundo, mas lutai pela renovação do vosso entendimento. É uma luta constante, toda hora, mas eu preciso me posicionar. Eu sou de Deus. Você precisa dizer: eu sou de Deus. Eu não aceito viver nessa prática de erro, porque eu sou de Deus. Eu fui recriado em Cristo Jesus para as boas obras, para andar fazendo a coisa certa e não fazendo a coisa errada. Eu era morto espiritualmente, mas hoje eu tenho a vida de Deus em mim. Jesus vive em mim. Eu preciso andar como um servo e uma serva de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. Vocês estão entendendo? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é santificado. Você é salvo. Você foi lavado, redimido. Você é sacerdócio santo, como o pastor Leão pregou aqui hoje. Você é. Se posicione. Os pastores na televisão andam ensinando aí: não, se posiciona agora aí, toma posse do teu direito, repreenda o demônio e declare a bênção, declare o apartamento, declare o carro novo, declare quem você é em Cristo. Declare que você é santificado. Declare que você
foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo e que você tem a nova vida de Deus em você. Declaro que você não foi chamado para imundície, mas para a santificação no Senhor. Amém? Amém? Quando o diabo vem e tenta Jesus, Jesus vence o diabo com a palavra. Quando o inimigo tentar você e quiser tirar você da presença, vença ele com a palavra. Show, Satanás. Eu sou santo. Eu sou salvo. Eu sou liberto. Eu sou transformado. Eu fui lavado pelo sangue. Amém? Eu sou de Deus. Vamos ficar de pé.